Sejam muito bem-vindos a mais um Aliné Responde. Nesse quadro você sabe que nós te ajudamos a perder a virgindade no mundo do empreendedorismo, tirar as suas dúvidas aí, você que é jovem, que tá quebrado, que não tem experiência, mas você tem vontade de começar, tem ideias, então a gente vai te ajudar, a gente te ajuda, na verdade, né, a transformar essas ideias em dinheiro. E a pergunta de hoje é a seguinte, por que eu deixo tudo para depois? Mesmo eu tendo ideias, mesmo eu tendo sonhos, eu não tenho coragem de colocar essas ideias e esses sonhos em prática. Por que isso acontece comigo? Meu Deus do céu, será que é só comigo? Será que não? E eu quero responder nesse vídeo aqui pra você. Geralmente a gente deixa para depois por vários motivos. Eu já até fiz outros vídeos que eu falei sobre isso, sobre procrastinação, mas a gente pode deixar as coisas para depois porque a gente tem medo que as outras pessoas vão pensar, porque a gente está inseguro, ou porque às vezes você está numa zona de conforto, se você é jovem, às vezes seu pai te sustenta, né? Às vezes você não precisa trabalhar, você até tem sonho, mas às vezes você fica na sua zona de conforto, porque é melhor, porque você vai ter dor de cabeça, você pode ficar tranquilo, de boa, né? No conforto da sua casa. Então existem N motivos que fazem uma pessoa parar. Só que hoje eu quero entrar especificamente em um dos motivos que mais fazem as pessoas pararem. E até um pouco contraintuitivo que eu vou dizer, mas é muito real. É o seguinte, a maioria das pessoas elas param e elas procrastinam, elas não tomam nenhuma atitude justamente porque elas têm muitas dúvidas sobre o negócio. E aí você fala assim, beleza, eu tinha muitas dúvidas e aí eu fui lá e comecei a estudar sobre o meu mercado, comecei a ver como é que se faz o meu negócio, como é que toca o meu negócio. E aí quando eu comecei a aprender as coisas, parece que quanto mais eu aprendia, mais dúvida eu tinha, mais medo eu tinha, mais em pânico eu ficava. Por que isso acontece? E isso acontece mesmo, né? Quanto mais a gente vai aprendendo sobre alguma coisa, quanto mais a gente se aprofunda em algum assunto, mais dúvidas vão surgindo ao longo do caminho. Isso, gente, é muito, muito normal, tá? O nosso cérebro, ele começa a assimilar as coisas depois de um tempo. Lembra que eu falei pra vocês que os eventos são importantes, né? Os eventos importam, mas a nossa vida ela é feita de processo. Eu falei isso porque é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Você vai aprender as coisas sobre o seu negócio novo ou sobre as suas ideias. Eu vou aprender como é que eu vou me planejar, eu vou fazer o passo a passo, tal. Eu vou ter tudo ali que eu vou conseguir visualizar e aí começa a me dar medo. Por quê? Porque eu tô ali no evento, entendeu? Eu tô ali no momento no evento, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso aprender um monte de coisa, eu preciso evoluir muito ainda. E aí tô muito longe, assim, do meu ideal, de onde eu gostaria de estar, né? E aí, quando eu vou pro meu dia a dia, quando eu coloco o meu plano em prática, é quando eu realmente passo pelo processo de aprendizado. É quando eu realmente aprendo a ser um profissional, aprendo no campo de batalha o que eu vou precisar. Às vezes o que eu planejei não é exatamente aquilo que eu preciso quando eu estou no campo de batalha. Então, um dos porquês de você travar quando você começa a ter as suas dúvidas, e inclusive é quando você aprende. Porque você fica um gap muito distante de onde você está para onde você quer chegar. E quando eu aprendo e coloco em prática, eu descubro que às vezes isso nem era tanto um bicho de 7 cabeças, né? Eu falo que sempre o mais difícil é começar em qualquer área da sua vida. Se você vai começar uma dieta, o difícil não é você permanecer na dieta, o difícil é você começar, iniciar a dieta. Se você vai começar um relacionamento, o difícil é o começo do relacionamento, que você vai conhecer a outra pessoa, que você vai juntar aí duas culturas diferentes e vão estar juntos. Eu costumo contar essa história porque quando eu comecei a namorar com o meu marido, hoje é meu marido, né? A gente... Aquela fase de namoro é boa, né? Aquela fase que você tá querendo conquistar a pessoa, que você só mostra o lado bom da coisa, né? Que você é mais paciente, é mais tolerante.
e tudo mais, só que eu morava na minha casa, com os meus pais, aquela coisa, namorado. Você tem um compromisso, mas assim, né? Beleza, se não der certo, tchau, obrigado, né? E aí eu falei, não, vamos casar e tal, e a gente casou. Nossa, eu tava super ansiosa pro meu casamento, pra festa, quem é mulher sabe, homem também tá com esse sonho de casamento hoje em dia e tal. E aí a gente foi pra festa de casamento. Quando a gente voltou, que acabou o casamento e tudo, que a gente foi pro nosso apartamento, gente, pensa numa sensação. Era uma coisa horrível, porque tipo, eu não tinha mais a minha mãe e o meu pai, era minha responsabilidade, parecia que tudo que ele fazia me irritava, parecia que não encaixava, nada encaixava, parecia que, não vai dar certo, né? Quanto que custa pra descasar agora? Será que é muito caro descasar? Depois que a gente casou, será que é caro pra desfazer tudo? E eu entrei numa crise existencial, porque eu falava, meu Deus, como eu vou levar um relacionamento que eu vou ter que... Nossa, eu não tô entendendo, não conhecia você assim e tal. E aí, imagina só, se eu tivesse desistido na primeira semana que eu me casei, se eu não tivesse dado tempo do processo para eu me adaptar, para eu me acostumar, para que nós começássemos a ter os nossos costumes, porque até então eu tinha os meus costumes na casa dos meus pais, que eram os costumes dos meus pais, do meu irmão. A gente acaba se habituando àquele costume. Ele vem de outro costume, de outra tradição, inclusive de outro estilo de família completamente diferente do meu. Então a gente teve que se unir, foi um processo de adaptação. Não foi fácil, mas foi um processo onde hoje a gente tem o nosso jeito, os nossos costumes, a nossa forma de pensar. A gente ainda tem bastante divergência de pensamentos, mas isso é uma coisa natural. No seu negócio, ele não muda, ele não difere muito de um relacionamento, né? O negócio, ele é isso, você vai passar por um processo de adaptação, porque imagina, se você é um estudante que deseja começar a empreender, sei lá, vender juju gourmet, vamos colocar. Você tinha responsabilidade de quê? De passar de ano, de tirar boas notas, de ir pra escola, aquelas responsabilidades de fazer tarefa, não sei se fala isso, lição de casa, não sei, cada um fala de um jeito, de fazer suas tarefas de casa, mas você não tinha aquela responsabilidade com o público, com a tua audiência, com os teus clientes, você não tinha isso. De repente, quando você começa a empreender, é tudo novo. Claro que é difícil. Você não era acostumado a levar nãos, você não era acostumado a fazer um monte de juju gourmet, por exemplo, que você achava que ia vender tudo, né? E em 2 dias vai vender tudo, com esse calor ainda, vai vender tudo, vai fazer um sucesso. E de repente não é exatamente isso que acontece. No campo de batalha, quando você entra, você percebe que você vai ter que aprender várias coisas, você vai ter que aprender a fazer o seu marketing pessoal, o seu marketing da tua empresa. Enfim, você percebe que o mundo do empreendedorismo ele é muito mais complexo do que o mundo que eu tinha na minha escola, por exemplo. Né? Ou eu já terminei os estudos, mas agora eu tô de boa em casa, tranquilo, meus pais me sustentam, eu não tenho grandes responsabilidades. E aí eu vou entrar no mundo do empreendedorismo, eu vou começar a empreender e você vai começar a ter outras responsabilidades que você não tinha antes. E é normal que surja dúvidas, é normal que surja insegurança. Por quê? Porque é tudo muito novo, porque você não estava acostumado a viver aquilo, tá? A gente só não pode permitir que as dúvidas nos bloqueiem, tá? Eu, quando comecei, já até gravei um outro vídeo, falei sobre dúvidas e sobre essa coisa do novo, né? Quando eu comecei o meu negócio digital, eu imaginava que era outra coisa completamente diferente. Eu falei, mas é muito fácil, né? A gente vai lá, o povo fica aí gravando vídeo pro YouTube, depois é só ter dinheiro, colocar dinheiro no vídeo, e aí tudo acontece. E aí a gente descobre que tem um monte de outros fatores, um monte de outras coisas para um negócio digital dar certo. E por diversos momentos, assim, eu tive vontade de quebrar o meu computador, tive vontade de mandar tudo, nossa, de
mandar tudo se fuder, sabe? Eu comecei a ficar muito nervosa, porque você depende de fatores como uma boa conexão para subir um vídeo, ou de uma aprovação de uma plataforma para que você consiga monetizar. Você tem que aprender a fazer um monte de coisa, um monte de programação, sabe? Diferente, difícil para quem nunca mexeu com isso. Eu, por exemplo, nunca fui boa de tecnologia, sempre fui péssima mesmo, assim. Nunca fui muito interessada também nessa área. E aí você descobre que tem um monte de outras coisas por trás de uma carreira de sucesso no mundo digital, sabe? E a vontade, e aí parece que quanto mais você vai aprendendo, mais você vai ficando ansioso, porque você vê que você está muito distante da onde você quer chegar. E aí você começa a querer colocar tudo, quando você aprende, você começa a querer colocar tudo em prática junto de uma vez e tudo bombar. E também não é assim. Outro fator que faz com que as dúvidas te façam parar. Quando você tá com dúvida, você conversa com alguém e aí essa pessoa, ou você faz um curso, ou você, enfim, conversa com alguém do nicho já, do ramo, e aí você começa a desfazer essas dúvidas da sua cabeça. E aí você percebe que, nossa, então eu tenho que fazer isso, o caminho são esse passo a passo aqui. Você quer colocar todo o passo a passo, você colocar tudo em dia. Para ontem, você quer já estar bombando, já fazendo todas as estratégias que são necessárias para um empreendedor de sucesso. E isso não funciona também. Você tem que sempre pensar, eu falo isso muito porque é real, você tem que sempre pensar no próximo passo. Não dá para você ter uma empresa multimilionária do dia para a noite, é um processo. Então, calma aí, calma, um passo de cada vez, você vai chegar. Só que vamos ali, ó, o que eu preciso melhorar agora? Melhorei? Tô expert nisso? Tá fazendo? Tá legal? E agora? O que eu posso fazer? Vamos ampliar aqui agora, E aí você vai estar em constante movimento, em constante crescimento. Não adianta nada você ir lá, querer se jogar aí, querer fazer tudo de uma vez só e não ter retorno, não ter resultado, não adianta, gente. E aí, ou pior, eu colocar tudo em prática que eu sei vai dar errado, sim ou sim vai dar errado, porque se quiser colocar todo o teu plano de ação em prática em pouco tempo, não vai acontecer. E aí você para de crescer. Mesmo que dê certo, você para de crescer. Você já colocou tudo em prática mesmo, você se esquece de revisar os seus conteúdos, de revisar o que você tem que colocar em prática. Você se esquece muitas vezes, e isso é muito importante, de voltar para a base. Eu tava conversando com um cliente que ele é muito foda, gente. Eu vou tentar trazer ele aqui no canal para uma entrevista, para vocês conhecerem ele. Ele é uma pessoa sensacional, ele é um jovem empreendedor também que passou por muita coisa na vida. E ele chegou e ele já, tipo, ganha dinheiro, já tá bem, enfim, ele já é top, sabe? E aí ele chegou num estágio, num momento, que ele não conseguia mais crescer o negócio dele, ele tava ali estagnado, ganhando sempre a mesma coisa. As pessoas viam ele como uma pessoa grande, de sucesso, mas ele não se enxergava assim. Então os resultados dele começaram a cair, os rendimentos dele começaram a cair. Simplesmente porque ele não lembrava mais o que ele tinha que fazer e como ele tinha feito para crescer. Como ele colocou tudo em prática de uma vez e estacionou, agora tô no auge da minha empresa, ele falou, tô de boa, o que acontece? Aquilo que eu sempre falo, as pessoas estão em constante evolução, então você não tá parado, você tá indo para trás. Quando ele percebeu isso, ele não sabia como voltar. Ele não sabia o que ele tinha que fazer. E aí ele começou a dar tiro para todo lado. Eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo, eu acho que eu vou usar essa estratégia, eu acho que eu vou usar aquela outra. Eu falei, calma aí, vamos sentar e vamos conversar. E me fala o que você fez. E aí eu pergunto a mesma coisa para você que tá me assistindo. O que você fez para chegar até aí onde você tá? Não precisa ser empreendendo. O que você fez para ter as ideias que você teve? O que você fez para ter feito alguma coisa na sua vida que você sente muito orgulho de você, daquele momento, daquele episódio? E aí ele começou a se lembrar do que ele tinha feito para alcançar o sucesso que ele tinha alcançado dentro da empresa dele.
E ele falou, cara, olha, tá faltando fazer isso, tá faltando fazer isso, tá faltando fazer isso. E aí a mente dele começou a lembrar de tudo isso, as emoções do começo, né, as emoções de quando você começa, começou a aflorar dentro dele e ele começou a voltar a fazer, a praticar as coisas que ele praticava antes. Não é que você vai voltar a ser pequeno, tá? Existe uma grande diferença nisso e as pessoas confundem. Não é que você vai voltar a ser pequenininho e fazer coisas pequenininhas, não. Mas você tem que lembrar quais eram as atitudes, qual era a tua energia de começo, o que você fazia, quais eram os seus sonhos. Você lembra que no começo você sonhava e agora você não sonha mais, por exemplo? Enfim, você tem que lembrar dessas sensações. Se você ainda não foi para o campo de batalha, porque você está com dúvida e você está falando, não, eu tô decidida a começar... e aí, com o meu plano para o campo de batalha, lembre-se dessa dica que é muito importante. Não coloque todo o seu plano de uma vez no campo de batalha. Vai colocando aos poucos, vai fazendo as coisas acontecerem aos poucos e sempre se lembre do que te fez chegar até aqui. Sempre você tem que lembrar quais eram as suas atitudes, quais eram as suas ações para te fazer chegar no lugar onde você está. Você não pode, de forma alguma, em hipótese alguma, se esquecer dessas sensações, dessas emoções, porque é tudo isso que vai fazer você chegar nos seus objetivos, alcançar o seu objetivo final. Qualquer outra coisa, infelizmente, se você ficar tentando atirar para todo lado, usar a estratégia de outra pessoa, né? Às vezes eu tô com dúvida, eu começo eu tenho um plano, mas eu tô com dúvida. Aí eu pego o plano de outra pessoa e coloco em prática. Você vai continuar com dúvida no teu plano. Se você tem um plano, você acredita nele, coloca ele em prática, tira suas dúvidas, aí você faz sua autoanálise, você vê se realmente funciona, se não funciona, aí você começa a pedir, aí você começa a observar outros planos, né, ter outras estratégias. Mas antes de colocar em prática, gente, você vai ter dúvida mesmo, não tem jeito. A gente só vai tirar as dúvidas quando a gente colocar em prática. Resumindo, a gente só tira dúvida quando a gente se ferra um pouquinho, entendeu? Quando a gente toma uma ré, por isso que a gente não pode ter medo de perder dinheiro no começo, a gente não pode ter medo de arriscar, a gente não pode ter medo. A gente tem que encarar, ter muita coragem, ter muita fé e realmente fazer as coisas acontecerem, realmente você se dedicar ao máximo que você puder. Se tá com dúvida, vai com dúvida mesmo, começa a tirar as dúvidas no campo de batalha, tá bom? Bom, é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, essa dúvida de vocês. Se vocês gostaram, curta, comente, compartilha e principalmente deixa suas dúvidas para que a gente possa responder nos próximos vídeos, tá? Pode deixar a dúvida aqui no YouTube ou pode deixar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que a gente vai responder aqui no vídeo, tá? Um beijo e até o próximo.